Olá, turma, tudo bem? É um prazer estar aqui juntamente com a professora Francisca Lopes, Fran Lopes. Eu sou Jeremias Mendes, professor de História da Escola Edilton Fernandes, né? E também sou professor de História do ensino médio aqui da nossa cidade. Desembargador, que em breve vocês estarão lá, certo? Então, esse ano também eu fiquei com geografia também. E juntamente com a professora Francisca, nós idealizamos essa aula. Ela ficou na parte teórica dos planos e me cedeu esse espaço para eu gravar essa videoaula e tentar fazer com que vocês entendam de maneira bem clara, concisa, o assunto de que nós vamos falar. Então, nós vamos ter a nossa primeira aula do ano, né, de geografia, do ano letivo de 2021, né? E o nosso tema será o país em que vivemos. O país em que vivemos, né? Qual é o nome? Brasil, né? Brasil, país que nós gostamos, que o mundo olha para ele, né? Principalmente os turistas, por ser um país tropical, de belas praias, né? E de um povo bonito, festivo, hospitaleiro e agradável. Então vamos iniciar o tamanho do Brasil. A área. O Brasil, gente, é um país continente muito grande, não é? O Brasil tem uma área de 8.514.876 quilômetros quadrados. Muito grande, é o quinto maior país do mundo, certo? Só fica atrás da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. Depois o Brasil. Então, entre os quase 200 países, mais de 200 países do mundo, o Brasil é o quinto. Por isso que é chamado de país continente, que fica aqui localizado na América do Sul, o maior país, banhado pelo Oceano Atlântico, né? E aí o Brasil ele é dividido em 26 estados e o Distrito Federal, né? Estado pequeno, como o Sergipe, que é o menor estado, né? E estado grandes, como Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, né? Então o Brasil ele é dividido em unidades da federação, que a gente chama de estado. São as unidades, estados. E o Distrito Federal, que fica a capital, Brasília, que a partir de 1960 foi inaugurada, né? Que antes a capital era quem? A primeira capital do Brasil, vocês estudaram, Salvador, no governo Tomé de Souza, 1549, quando veio para cá também. Segunda, Rio de Janeiro, né? Com a descoberta do ouro, aí o Rio ficava mais próximo das Minas Gerais, no Sudeste. E agora, Brasília, né? Brasília nova, pouco mais de 50 anos, né? E o Brasil também, os estados são divididos em municípios, né? Para vocês terem uma ideia, tem município do Brasil que é tamanho de vários países maiores do que vários países da Europa, como a Holanda, né? São pequenos, a Bélgica, Luxemburgo, Mônaco, certo? O Brasil ele é dividido, tem 5.570 municípios, certo? Agora nós vamos entender um pouco, antes da gente estudar sobre a conjuntura política e administrativa do Brasil, eu vou dar dois conceitos a vocês, para vocês entenderem. O Brasil é um estado. Quando eu falo estado, esse estado aqui, ó, é com o E maiúsculo. Tá vendo? Estado, né? Estado. Né? E quando fala estado, as unidades da federação, que é estado do Rio Grande do Norte, estado da Paraíba, de São Paulo, de Minas Gerais, então o E vem minúsculo, né? O Ezinho vem o quê? Minúsculo, olha. Tá vendo? Estado com E minúsculo, divisão política.
Novamente, ó, na folha do lado direito, Estado com E maiúsculo, não é brigadinho todo maiúsculo não, é país. Então o Brasil é o Estado nacional, os Estados Unidos é o Estado nacional, entenderam? Estado maiúsculo, país. Estado minúsculo são os estados, as divisões territoriais dos estados do Brasil. Estado do Ceará, estado do Rio Grande do Norte, da Paraíba, certo? Dos 26. Então vamos conceituar, já sabem o que é estado, né, e estado, né? O estado, o que é o estado? No caso do país, conjunto de instituições políticas e administrativas que regula a convivência do povo no país, certo? E aí nós vamos ver o que é nação também. O que é nação? Nação está mais ligada ao povo que habita o país, que são ligados por um forte sentimento, né, de pertencimento àquele país. Então a nação brasileira, né, um pertencimento, né, a nação americana. Então é um forte sentimento de nacionalidade. Né, então o Brasil é um estado e uma nação dentro de um país. E o estado e a nação formam o país. E o país, o que é? O país é um território geograficamente delimitado sobre o qual o estado exerce sua soberania. Soberania, palavra. O que é soberania? Vem de soberano. Soberano está ligado a poder, né? Soberania é o estado, ele ter a sua independência, tanto interna como externa, em relação aos outros, ser respeitado e reconhecido pelos outros países. Então, o Estado só tem soberania quando ele é reconhecido pelos outros países. Um exemplo, Brasil, ele ganhou a independência dele em 1822 em relação a Portugal. Antes, ele era uma colônia, então ele não era um Estado, certo? Tinha um povo dominado por uma metrópole, que era Portugal. Em 1824, ele começou a ganhar o quê? A ser reconhecido pelos outros países. A Inglaterra, os Estados Unidos e o próprio Portugal, que o Brasil teve que pagar pela sua independência. 2 milhões de libras esterlinas. Uma conta que os portugueses deviam aos ingleses. E aí o Brasil, para Portugal dar a independência, o Brasil assumiu a conta. E aí quem ficou devendo os ingleses foi o Brasil. Nossa primeira dívida externa, né? Foi uma conta que a gente não devia. E sim, a coroa portuguesa com seus luxos, suas festas e seus requintes, né? Então vamos ver. E o nome? O Brasil tem um nome, o país tem um nome. Como é o nome do nosso Brasil? República Federativa do Brasil. Aí é o registro do Brasil. Como uma pessoa, meu nome, Jeremias Mendes Cruz Neto. O Brasil, como é o nome? Brasil, o nome oficial nos documentos é República Federativa do Brasil. Aí tem os símbolos nacionais, né? A bandeira, né? As armas nacionais, não é isso? Certo? Então, o Brasil é uma república federativa que tem como a sua forma de governo, o próprio nome já diz, a república, né? Já foi monarquia, mas agora é uma república, né? Desde 1889 é uma república, né? E tem um sistema de governo que é presidencialismo. Aí vocês perguntam, e qual é o outro sistema de governo? É o parlamentarismo. E qual a diferença? Porque no presidencialismo, o presidente é chefe de governo e chefe de Estado. Ele é quem dirige a política. E no parlamentarismo, o presidente é só chefe de Estado. Quem executa a política é o primeiro-ministro. Ou seja, que é escolhido pelos deputados. Ou seja, o primeiro-ministro era como que fosse um presidente. No Brasil era um a mais para ganhar dinheiro, né? E o regime de governo do Brasil, qual é? Democracia. E o outro, qual é? Ditadura, né? Que já teve. Em alguns países do mundo ainda existe esse triste regime de governo, né? Onde não há liberdade, nem individual, nem coletiva, né? Então, o povo é sem
direito de expressar, de ir e vir, de viver livre. No Brasil, não. Nós vivemos, apesar de ser um país que tem seus problemas, nós vivemos numa democracia, né? A gente fala, opina, expressa, vai às ruas, faz greve e não é punido. A democracia é o nosso regime, certo? E aí, ele, com tudo isso, ele é um Estado soberano, né? Tem a sua soberania. E para garantir a sua soberania, ele tem o quê? A Constituição, as suas leis e tem também as suas forças armadas, né? Para garantir. Exército em terra, marinha no mar e a aeronáutica no ar. E tem dentro do país as suas polícias, né? Polícia Civil, Militar, Federal. Então, tudo isso faz a organização política do Brasil. Então, espero que vocês tenham entendido e compreendido. Vocês só compreendem se olhar, assistir esse vídeo várias vezes. E aí vocês vão entender e compreender, certo? Tudo é uma coisa só, né? Então, espero que vocês vejam várias vezes. E um texto, a professora Francisca, juntamente com a atividade, que ela teve participação aqui na elaboração desse vídeo. Só não se apresentou aqui, né? Mas ela fez sua parte por trás, né? É o Lombardi do Silvio Santos, ninguém vê. Mas depois ela vai ver. E foi um prazer muito grande ela ter cedido esse espaço, por se tratar também de geografia, ser uma matéria, uma disciplina interdisciplinar com história, né? A história estuda o homem e a geografia estuda onde o homem está, onde o homem vai e onde o homem anda, permanece, né? Não é isso? Então, geografia e história, elas são essencialmente afinadas, né? Uma não pode, digamos assim, viver sem a outra. Então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!